Muito bem, o Festival de Música Lollapalooza foi marcado por manifestações políticas. O partido do presidente Jair Bolsonaro acionou o Tribunal Superior Eleitoral após Pablo Vittar levantar bandeira de Lula durante a sua apresentação. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Igor Pereira Pinheiro, que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, especialista, mestre e doutorando em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Lisboa e também é autor e professor especialista em direito eleitoral. Prazer tê-lo conosco aqui. Como é que o senhor avalia essa decisão que foi monocrática do Tribunal Superior Eleitoral? O ministro Fachin, que é o presidente do TSE, inclusive, já vai pautar aí para que o plenário possa, portanto, deliberar sobre esse tema. Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Marcelo, e a todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Grande prazer estar aqui com todos vocês para debater, de fato, o tema do momento no que diz respeito ao processo político eleitoral de 2022. Essa é uma questão extremamente sensível porque trata, de um lado, do direito de livre expressão, livre manifestação e, a contrário, a vedação, a censura que a Constituição Federal garante a toda e qualquer pessoa, e, sobretudo, do outro lado, normas eleitorais que objetivamente dizem em quais recintos e em quais ocasiões podem acontecer manifestações. O Supremo Tribunal Federal, em março de 2022, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5970, deixou consignado de forma expressa que, embora a legislação eleitoral, no artigo 39, parágrafo 7º, proíba a realização de showmícios, isto é, aqueles eventos em que artistas comparecem especificamente para fazer ato de propaganda eleitoral acompanhados ou não de candidatos, isso não retira o direito dos mesmos poderem expressar a sua opinião favorável ou contra determinado partido, candidato ou mesmo agente político. Então, o Supremo já trouxe luz sobre toda esta questão que está sendo posta aí em março de 2022. Exatamente, né, promotor? É a grande expectativa, porque chamou a atenção que o mesmo Partido Liberal, né, que entrou com essa ação, obteve sucesso, o ministro Raul Araújo, do TSE, ele monocraticamente, então, concedeu essa decisão, mas o mesmo PL organizou um ato aí para a filiação de novas pessoas à sua legenda, um ato que contou com inúmeros políticos que serão candidatos aí em 2022, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Então fica aquela expectativa. O mesmo PL que condenou essa questão fez um ato em Brasília que reuniu mais de 3 mil pessoas e poderia configurar também aí uma campanha antecipada. Veja, Marcelo, a legislação eleitoral brasileira, ela é muito falha e omissa no tocante ao regime jurídico da pré-campanha. Eu não conheço os detalhes deste evento do presidente da República e do PL, portanto não posso entrar em eventuais qualificações positivas ou negativas, mas o que eu posso deixar muito claro aqui é o seguinte: o artigo 36A da Lei das Eleições diz claramente que é proibido fazer pedido explícito de voto antes de qualquer registro de candidatura. Temos aqui uma jurista entrando ao vivo para vocês. Pronto, muito bem. Boa tarde, pessoal, e tchau. O papai está aqui ao vivo, viu, amor? Salve do time. Vamos lá. Já tem habilidades, então, para a câmera, né? Já, ela é professora de direito eleitoral, ela sabe que não pode comprar voto, ela sabe quando pode fazer propaganda eleitoral, ela dá aula comigo às vezes. Hoje não foi combinado, mas às vezes ela entra combinado. Então, dizia eu, a legislação eleitoral, no artigo 36A, diz uma série de comportamentos que pré-candidatos, que candidatos podem fazer. E dentro desses comportamentos permitidos está a possibilidade de reuniões com seus filiados,
com a comunidade em geral, para que se possa apresentar as suas plataformas, os seus entendimentos sobre as questões sensíveis e importantes no contexto social e político, até porque seria um contrassenso você impedir que o político e que os partidos se reúnam com a comunidade, com a população em geral, que são os destinatários do seu trabalho. A legislação brasileira, inclusive, é muito criticada, e ao meu sentir, com muita razão, quando diz, você pode fazer reuniões às expensas dos partidos, em ambientes fechados, para ter novos filiados, para debater questões sociais, o pré-candidato pode se manifestar publicamente em suas redes sociais ou nesses eventos sobre questões sensíveis, mas ele não pode pedir voto. Ele pode apresentar suas plataformas, mas não pode pedir voto. Me parece algo extremamente contraditório e que dá margem exatamente a mecanismos que são vistos no dia a dia como tentativas subreptícias de burlar a legislação. Qual é a diferença que faz, sendo muito franco? O João, o Pedro, a Maria ou o Antônio, que assumidamente é um pré-candidato, poder dizer o que ele entende sobre combate à corrupção, sobre a inflação do país e outros temas, dizer, olhe, eu tenho propostas interessantes para o país, eu penso que deve ser feito isso, que deve ser feito aquilo, mas se ele parar aí, é legal, é lícito, é legítimo, mas se ele disser, votem em mim, que eu vou me candidatar, isso é ilícito. Qual é a diferença, no fim das contas, para um comportamento e para outro? Ao meu sentir, nenhum. E o Congresso Nacional perdeu mais uma vez, em 2021, a oportunidade de fazer as modificações na legislação eleitoral. Fizeram muitas modificações em 2021 que não eram e que não foram interessantes ao país, como a mudança da nova lei de improbidade administrativa. Mas, em questões simples como essa, regulamentar melhor o regime da pré-campanha, garantir de forma explícita e aberta a possibilidade dos pré-candidatos pedirem voto, praticarem outros atos naturais da vida política, da interseção com a comunidade, isso poderia ter sido regulado de uma forma mais exauriente e não aconteceu, infelizmente. E aí nós ficamos nessa questão, muitas vezes, das interpretações do caso a caso. Exatamente, né, Igor? O que chama atenção foi justamente essa decisão monocrática, né, do ministro Raul Araújo, mas, de qualquer forma, ela nem teve efeito, porque, tecnicamente, o CNPJ da empresa, do festival, não foi utilizado de uma maneira indevida, então ela nem teve sucesso. Mas o que chamou atenção foi a sua decisão. Então, na visão do senhor, esse tipo de decisão deve ser reformada mesmo? Não tem amparo legal para que ela possa acontecer? Nossa, tá complicado. Só um minuto. Desculpa, o senhor me ouviu a fazer o questionamento ou não? O senhor quer que eu repita? Por favor, repita, Marcelo, desculpa. Então, a decisão do ministro Raul Araújo chamou atenção, né? Ela nem foi levada à frente porque, tecnicamente, houve um erro do PL na citação da empresa responsável pelo festival. Mas, de qualquer forma, na visão do senhor, essa decisão, ela é equivocada mesmo, deve ser reformada se o plenário for utilizar essa análise no Tribunal Superior Eleitoral? Veja, Marcelo, por um impedimento legal, eu não posso comentar decisões das quais eu não faço parte e muito menos tenho conhecimento do inteiro teor dos autos. Entretanto, o que eu posso dizer de uma forma clara aqui para vocês é o Supremo Tribunal Federal já disse que aos artistas é garantido o direito de se manifestar em seus shows, em suas apresentações, a favor ou contra determinado candidato. Esse é um entendimento, inclusive, vinculante, porque foi deferido em uma ação direta de inconstitucionalidade de número 5970, julgado, como eu disse, em 8 de março de 2022. Peço desculpas a você e aos telespectadores, mas, infelizmente, eu tenho este impedimento legal e que, se eu adentrar em mérito de decisões das quais eu não faço parte, posso, eventualmente, responder a um processo disciplinar. Sem dúvida, mas está respondido, como o senhor disse, que o Supremo já definiu essa questão, então praticamente a gente acaba
tendo essa visão clara da lei, já que foi colocada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu queria que o senhor falasse, então, a expectativa para esse ano. A gente observa que deverá haver um acirramento muito forte, como o senhor disse, né? O amparo da lei muitas vezes fica aberto demais, aí pode transbordar para interpretações. Teremos, então, um ano bastante cheio, na visão do senhor, nessas eleições? Sem sombra de dúvidas. Nós que trabalhamos no âmbito do direito eleitoral, estudamos, interagimos com os profissionais de todos os ramos, desde a advocacia, polícia, Ministério Público e Justiça, nós percebemos que o clima é igual ou mais acirrado do que aquele que se vê em eleições municipais. A polarização do país é uma situação inequívoca, que dispensa qualquer comentário, todos nós sabemos, principalmente entre direita e esquerda, e isso reflete nos eleitores mais animados, nos mais apaixonados. Isso vai para o dia a dia da campanha, isso traz extravasamentos que a legislação eleitoral tem como coibir, porque a nossa legislação eleitoral é muito boa na perspectiva da contenção do abuso de poder político, do abuso de poder econômico, do abuso dos meios de comunicação. Há aqui ou acolá pontos que precisam efetivamente ser melhorados, mas no contexto geral, o que nós precisamos ver é Ministério Público e Polícia Federal atuando de forma sempre proativa, tempestiva, e a Justiça deferindo também de forma célere com a natural imparcialidade que se espera. Com esta fórmula, eu não tenho dúvida que mesmo com todo este acirramento que se antevê, é possível, na medida do possível, termos uma eleição calcada aí na igualdade de oportunidades, no equilíbrio, e quem se exceder, quem praticar os ilícitos, seja de que lado for, que sofra as consequências legais. Agradecemos então a participação do jurista e promotor de justiça Igor Pereira Pinheiro, conversando conosco sobre essa decisão polêmica que envolveu o festival Lollapalooza. Prazer tê-lo conosco, até a próxima. Um abraço, Marcelo, telespectadores, foi um grande prazer, até a próxima. Muito bem, vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, porque